Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui gravando a mensagem para transmitir para os irmãos. Por certo, muitos já têm lido a palavra, já têm visto algumas mensagens, a própria igreja tem transmitido alguns cultos, algumas mensagens, e na medida do possível também eu passo para os irmãos algumas coisas, os irmãos passam dentro do nosso grupo e tem sido muito edificante. E como eu falei para os irmãos, eu tentei fazer a videoconferência, mas seria um pouco difícil ensinar algumas pessoas. O celular precisa de ter um pouco de memória, então resolvemos gravar e nós vamos colocar talvez no YouTube e vocês vão poder acessar. Amém? A palavra do Senhor hoje está dando sequência à palavra da semana passada, que fala sobre vem habitar, né? O Senhor que habita no nosso coração, na nossa vida. O texto está em 1 Samuel 5, 1 a 12 e 1 Samuel 6, 7, capítulo 6, versículos 7 a 16. Então, é o mesmo sentido da outra palavra, todavia, com uma ênfase no Velho Testamento. Então, nós falávamos na semana passada sobre a questão do Espírito Santo, sobre habitar e fazer morada, né? Presença e fazer morada. Eu falei que o conceito de fazer morada, de habitar, é muito diferente de visitar, de se hospedar, né? A questão de quem vai para um hotel, um quarto de hotel é o quarto da sua casa. No hotel você se hospeda, você fica lá durante um determinado momento e depois você vai embora. A casa não, a casa você habita, é algo definitivo, é algo que você, como se você tem uma posse ali. E na habitação você faz mudanças, você é o dono, então você faz o que você quiser. Quando você se hospeda, você não pode ficar mudando, porque aquele lugar não é seu, você não tem essa permissão. Então, dando continuidade, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar na nossa vida. Ele não quer apenas se hospedar, ele quer habitar, ou seja, ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer fazer algo diferente. E para cada um de nós, Deus tem um propósito, tem um chamado, Deus tem particularidades que quer tratar para que possamos alcançar o objetivo maior, que é a bênção de Deus, a bênção dele na nossa vida. E na mensagem de hoje, né, na continuidade, fala a questão da Arca de Deus. A Arca de Deus, ela era o lugar no Velho Testamento onde Deus habitava. Ali era uma arca, e dentro da arca possuía ali as tábuas da lei, havia a vara de Arão que floresceu e uma porção de maná. E ali era a presença de Deus. E realmente, onde Israel ia, carregava aquela arca e Deus dava vitória. Nas batalhas, não é mesmo, Mira? Nas batalhas, o povo carregava aquela arca e ali a presença de Deus era manifesta e o povo não perdia nenhuma batalha. Vale a pena ressaltar que no Antigo Testamento algumas pessoas tinham uma visitação de Deus, né? E a maneira de Deus se manifestar claramente era através da arca. E a arca, ela tinha maneiras de carregar. Deus orientou a maneira onde ela tinha que ser guardada. Havia todo um respeito, havia todo o rito para poder essa arca, ela estar no meio do povo e ser bênção para o meio do povo. Mas no texto que os irmãos depois vão ler, ela fala um momento em que essa arca foi roubada. E talvez o povo que roubou achou que o poder ficaria com eles, a manifestação de Deus, mas eles não sabiam como carregá-la, eles não sabiam aonde colocá-la. Então a arca acabou sendo uma maldição para a vida deles, porque eles eram ímpios, eles adoravam a deuses pagãos, eles de certa forma levaram a arca para dentro de um templo de um deus pagão, e Deus se desagradou muito, ele foi maldição. Então, irmãos, depois Israel recupera essa arca,
Deus ele continua abençoando o povo, mas aquele foi um grande ensinamento para o povo de Deus, e Deus ele quer também trazer para nós esse ensinamento, que é a arca, ou seja, Deus ele tem que ser presente na nossa vida, e tudo em Deus tem organização, tudo Deus ele tem a sua maneira de agir, não é o homem que orienta como Deus tem que ser. Às vezes o grande problema do homem de relacionamento é o homem querer impor a Deus algumas coisas. Deus é Deus acima de tudo. Nós temos cantado alguns louvores aí nas varandas, né? As pessoas falam, se Deus curar, Ele é Deus, se não curar, Ele é Deus também. Muitas vezes a gente fala isso com a boca, mas na hora da gente compreender isso e colocar isso num momento difícil para a nossa vida, nós não colocamos. E Deus ele não quer que a gente seja vacilante. Deus ele quer que a gente aprenda a palavra dele e saiba como é que tem que ser. E a arca, né, a presença de Deus, Deus nos ensina como caminhar. Quando Deus mora na nossa vida, habita na nossa vida, Deus ele mostra, ele fala, ele vai nos conduzindo, né? Deus levanta pessoas, às vezes Deus não fala com a gente, mas Deus fala com alguém para falar com a gente. Então é um aprendizado constante, de maneira errada, daquele povo filisteu quando roubou a arca, né? Foi maldição para a vida deles, mas para o povo de Israel foi bênção e bênção em abundância. E foi tão grande que até aqueles que hospedaram a arca de Deus, o povo de Deus, isso foi bênção na vida deles. Assim como nós, quando nós recebemos aqui o PG aqui em casa, eu e a Mira sempre falamos isso, é como se nós estivéssemos recebendo a arca de Deus aqui, a presença de Deus aqui, e aqui Deus se manifesta e é grande bênção. A palavra fala que Obed-Edom, né? Obed-Edom, ele foi próspero, Deus abençoou muito a vida dele, porque ele ficou com a arca durante um período na casa dele, de acordo com as orientações do profeta. E a bênção na casa de Obed era tão grande que isso, Israel todos tomou conhecimento daquilo que Deus fez na casa de Obed-Edom, porque ele abrigou a arca de Deus. Amém. Então, para terminar, Deus ele quer nos ensinar a maneira de caminhar cheio da bênção, cheio da presença de Deus, porque o crente ele precisa ser cheio da presença. Nós temos alguns novos no grupo, né? Pessoas que estão começando. Nós temos que invocar a presença de Deus para sermos cheios do poder, para ter vitórias em Deus naquilo que nós precisamos, naquilo que Deus quer abençoar. E o Espírito Santo, ele foi derramado não apenas para visitar a nossa vida. Hoje é comum, o culto foi avivado, existe uma cruzada de cura. As pessoas querem esse Espírito Santo, a presença de Deus, a arca, né, que é a presença de Deus, apenas como um hóspede. Fica aqui hoje eu estou precisando, hoje eu quero isso. Mas o que Deus quer, e é preciso para você ter uma vida plena de bênção, é que a presença de Deus faça morada na sua vida. E foi para isso que o Espírito Santo Deus derramou. Foi isso que o Espírito Santo, quando Jesus estava para partir, falou assim: eu vou partir, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo está até hoje no nosso meio, no meio da igreja, nos trazendo conforto a todos aqueles que permitem que o Espírito Santo habite na sua vida. E uma coisa que, assim, só para resumir, é que Deus é um Deus... É estranho falar isso, mas Deus, ele nos fez, deu o livre-arbítrio, quer dizer, ele é dono da vida que tem na gente. Mas ele veio, fez a gente, deixou a gente fazer o que nós quiséssemos. Quando a gente aceitou a salvação dele, que é aceitar Jesus, ele de novo, dentro da matemática divina, ele veio de novo para morar, para tomar conta da gente. Aí, você me aceitou, então você é meu. Então Deus, ele é esse Deus que a gente aceitou, é esse que quer fazer morada na vida da gente. Só que quando você chama alguém para morar com você,
quem dita as regras é a dona da casa, no caso eu. Né? Eu sou dono da casa, chamei fulano para morar aqui dentro da minha casa, mas ele vai morar mediante as minhas regras. Só que o que Deus quer da gente é da gente deixar ele morar na vida da gente e a gente aceitar as regras dele. Esse é o grande desafio, da gente deixar as nossas regras para lá e a gente aceitar as regras daquele que a gente convidou para morar com a gente. Esse é o grande desafio, da gente aceitar a correção de Deus, aceitar aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Peraí, mas você tá vindo aí de fora, aquela história, né? Você chegou agora e já quer sentar na janela? É isso aí. Deus não quer só sentar na janela da nossa vida, não. Ele quer comandar mediante as regras dele, né? Daí que é tão difícil obedecer a Deus. Porque você tem que convidar uma pessoa, você falou, pode vir morar, e na hora que essa pessoa entra dentro da sua casa, você ainda tem que seguir as regras dele. É o seguinte, é abrir mão de tudo. Abrir mão do sentimento de propriedade, abrir mão do que você acha. Não, você vai mandar essa regra aqui dentro da minha casa? Mas eu não penso assim, ops, calada. É ele que vai mandar. Amém. Por isso que é o grande desafio de permitir que alguém habite na nossa vida é essa, de aceitar o comando de Deus. Amém. Então, essa era a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós vamos encerrar aqui com uma oração e declarar para a sua vida que você permita que Deus seja habitante na sua vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora nós fazemos uma oração, ó Pai, Amém, para cada um dos irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Amém. Que a bênção do Senhor venha recair sobre eles. E que cada coração, Senhor, que ouvir essa mensagem, eles possam permitir, não apenas que o Senhor visite, não apenas que o Senhor seja hóspede, mas que o Senhor faça morada em seus corações. Amém. Morada definitiva, casa própria, para que o Senhor venha fazer, mudar, realizar e cumprir o propósito do Senhor na vida de cada um daqueles que nos ouvem. Abençoe, Senhor, a todos os amigos, aqueles novos na fé, aqueles que têm recebido as primeiras bênçãos do Senhor. Meu Deus, que eles aprendam desde já a serem crentes, Amém. pessoas, ó Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Amém. Mas para isso que eles permitam que o Senhor faça morada definitiva em seus corações. Pai, assim abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém, amém e amém.